Star Wars Battlefront, Companhia do Crepúsculo. Esse aqui é mais um livro canônico de Star Wars, lançado aí depois que a Disney adquiriu a franquia. E eu comprei ele porque na época que começou a lançar esses novos livros aqui de Star Wars, que a editora Aleph, inclusive esse aqui é da Aleph, aqui é a marquinha da Aleph, estava lançando os livros do novo cânone e eu estava dedicado a ler todos que tivessem saindo de livros novos de Star Wars. E acabei comprando esse. Mas eu tinha muita pouca expectativa negativa para esse livro, porque ele é um livro que veio como meio que a propaganda do jogo de tiro Battlefront, que é um jogo bem fuleiro lá da Electronic Arts, da EA Games. É, e eu olhava assim e parecia mais aquele daqueles caça-níqueis. No entanto, conforme eu fui lendo esse Star Wars Battlefront, eu percebi que, na verdade, ele é um livro muito legal. Assim, dentro do universo de Star Wars, eu diria que ele tem um livro muito bom. De todos os livros de Star Wars que eu li, principalmente dos novos cânone, eu acho que ele realmente consegue criar coisas e trazer coisas para o leitor que muitos dos outros livros não conseguem. Embora eu sempre fique assim com o pé atrás de dizer, não, esse livro aqui de Star Wars é bom, porque eles funcionam tão somente dentro do universo Star Wars que alguns elementos eu fico com dificuldade de julgar. Mas ele apresenta bons personagens, ele apresenta boas situações envolvendo, claro, as margens lá dos acontecimentos de Star Wars. E tem momentos bem interessantes e eu diria até que memoráveis. Esse livro, ele se trata basicamente da Companhia do Crepúsculo, que está no título e também na capa, embora tenha um problema na capa que eu vou falar depois. A Companhia do Crepúsculo é a 61ª Infantaria Móvel da Aliança Rebelde. Eu estou lendo aqui na capa do fundo porque eu não lembrava qual era o número deles. E eles basicamente são uma infantaria móvel cujo papel é lutar nas batalhas mais desgraçadas que a Aliança Rebelde tem para lutar. Os caras, eles não são exatamente linha de frente, mas eles sempre ficam na tangente, ocupando posições e fazendo missões que são bastante perigosas. Sediados em uma nave espacial, que eles têm basicamente como lar, eles vão indo, viajando entre sistema e sistema para onde a Aliança Rebelde precisa que eles estejam, lutando as batalhas mais desesperadas, lutando tanto em linha de frente quanto recuando as linhas quando o Império começa a tomar de volta os territórios. E então é um livro que trata bastante da parte de guerra de Star Wars, com personagens e um grupo de personagens, na verdade, que está extremamente acostumado com esse lado bélico, acostumado a ver violência e confrontos e morte. Inclusive os personagens toda hora mencionam, não, pô, lembra quando tal cara morreu, lembra quando tal cara morreu, e aquela época que a companhia perdeu quase todo mundo, e ficam lembrando assim de episódios que não é o tipo de coisa que a gente vê claramente no universo de Star Wars, que acaba sendo muito mais leve em diversos aspectos. Mas aqui não, ele pega a guerra e pega uma parte mais crua da guerra. Não que ele vai ser extremamente violento, ele tem muito mais mortes do que outros livros de Star Wars, e trata de coisas de bélicas com muito mais precisão do que outros livros de Star Wars que preferem não se embrenhar por esse viés, mas não chega a ser, digamos, como se fosse uma fantasia sombria. Mas falando de fantasia sombria, ele me lembra muito o Companhia Negra, que foi um livro que foi publicado aqui no Brasil. Saiu três volumes de sete, mas meio que fechando uma trilogia, então dá pra ler de boa. E me lembrou muito o clima de Companhia Negra, que foi escrito por um cara que era militar, e tratando de uma unidade, que trata de uma unidade de mercenários que lutam para quem pagar mais. E apesar da Companhia do Crepúsculo não ser um grupo de mercenários, eles serem uma infantaria móvel da Aliança Rebelde, tem muito essa ideia de um grupo de mercenários, porque tá sempre gente morrendo, sempre eles contratando novas pessoas, não é bem um contrato, mas eles fazem meio que um recrutamento em alguns planetas que passam. Então tem uma dinâmica muito interessante o livro em si. E é um livro que eu acho que tem dois dos personagens mais interessantes que eu já vi nesses livros de Star Wars. Assim, eu não diria que eles são os personagens mais grandiosos, mas eles também talvez sejam os personagens mais diferentes do que eu acostumado a ver. Um dos protagonistas é Namir, que é um soldado da Companhia do Crepúsculo, da 61ª Infantaria Móvel, e
ele é um soldado de uma unidade da Aliança Rebelde, mas o ponto principal do personagem é que ele não se sente um rebelde. Os motivos dele para estar na infantaria, para estar lutando, são completamente diferentes da ideia de uma causa nobre, de estar lutando contra o Império. Inclusive, ele acha que os rebeldes eles são tão ruins contra o Império e que quando se eventualmente derrotarem o Império, o que ele acredita que não vai acontecer, eles provavelmente repetiriam os mesmos erros que o Império cometeu em diversas instâncias e acabariam causando, da mesma forma, o sofrimento de muitas pessoas. No entanto, ele está na Infantaria Móvel, na 61ª Infantaria Móvel, é extremamente leal aos seus companheiros, luta com tudo que tem para levar a companhia à vitória e, por conseguinte, a Aliança Rebelde, mas de forma nenhuma acredita nos objetivos da rebelião. E isso torna ele um personagem extremamente interessante. Ele é um personagem que ele é meio que... Ele não tem, assim... Não é que ele ache que o Império tem lado bom. Ele nem se importa com o Império, ele mal conhece o Império direito, tirando o lado bélico do Império. O lance é que o personagem vem de um planeta primitivo, um planeta que só tinha guerra e eles mal tinham tecnologia, mas tinham armas que eram trazidas por pessoas de outros planetas. E ele viveu nesse meio por muito tempo isolado do resto da galáxia, então ele é um cara extremamente ignorante sobre a história da galáxia e sobre muito do que uma pessoa que assistiu Star Wars já viu. Então ele sabe de algumas coisas, sabe das guerras clônicas, sabe que tem Império, sabe que tem Aliança, mas nada disso significa muito para ele. E outro personagem que meio que segue essa tendência é a governadora Chalice, que é uma governadora do Império, é uma governadora de um planeta. Na verdade, os governadores eu acho que são de setores, são de sistemas ou setores, se eu não me engano. Mas ela é de uma governadora do Império, de um planeta que logo no início eles conseguem meio que conquistar, antes de começar a fazer uma grande retirada por causa das linhas de frente dele estavam começando a ser tomadas pelo Império e a Aliança Rebelde precisou se retirar dos planetas que tinham tomado. E essa Imperadora Chalice, quando os rebeldes tomam um planeta dela, ela meio que atira em uns oficiais do Império e diz: olha, eu sou a Governadora Chalice e eu quero juntar a rebelião. E aí os caras tipo, ficam assim sem ter o que fazer. Essa governadora vai falar com o Capitão Uivo, que é o líder dessa unidade, e ele acaba aceitando ela como parte do grupo, porque a especialidade dela é logística. Ela sabe tudo das linhas logísticas, das linhas de suprimento, das linhas de onde passa as armas, materiais, produção, e ela tem um conhecimento de como fazer ataques cirúrgicos para travar a produção de recursos do Império, essas linhas de suprimentos que são basicamente uma das coisas mais importantes que se tem numa guerra. E a personagem, ela de forma nenhuma é uma rebelde, ela também não gosta muito dos rebeldes, mas talvez detesta ainda mais o Império. Ela é uma personagem feminina com uma personalidade muito bem desenvolvida. Eu diria até que uma das melhores personagens femininas de Star Wars, justamente pelas áreas cinzentas que ela ocupa e a forma como ela usa a personalidade dela dentro desse universo de Star Wars. Eu fiquei bastante impressionado com a personagem, porque não é o tipo de personagem que eu esperava em Star Wars. E eu achei ela bem desenvolvida, bem elaborada, um personagem tridimensional, que ela evolui durante o livro, mas não aquela evolução de tipo... ela viu que os rebeldes são o lado bonzinho. Não é uma evolução desse tipo, mas é uma evolução. E realmente é um personagem muito legal. Então, assim, esse livro é cheio de personagens interessantes. Embora esses dois protagonistas sejam os mais relevantes para a história, também tem o grupo do Namir dentro da unidade lá da Companhia do Crepúsculo, que é o Namir, a Peste, que é uma jovem, uma adolescente humana que foi recém-recrutada, o Gadrin e a Brand, que é uma ex-caçadora de recompensas, todos eles muito leais ao ideário da rebelião, tirando o Namir. E é um dos poucos livros de Star Wars que eu vejo esses personagens criados para o livro estarem aparecendo na capa. No entanto, como é
costume nos livros de Star Wars, fizeram a capa errado, porque esses personagens eles nunca vão para um planeta gelado. O planeta gelado aparece no livro, que é Hoth, o planeta lá do episódio do episódio 5, que o Império acaba tomando logo no início do filme, e o Namir vai para esse lugar. A governadora Charles vai para esse planeta. No entanto, o resto da Companhia do Crepúsculo não pisa nesse planeta no livro, de forma que essa capa não faz sentido absolutamente nenhum. Mas é melhor do que a capa do Lords dos Siths, que mostra um monte de soldados humanos lutando contra o Imperador e Darth Vader, sendo que no livro são todos soldados Twi'lek. Mas enfim, eu acho que é um livro muito legal que está sempre às margens das histórias de Star Wars. Ele pega esse panorama de guerra e você sabe o que está acontecendo, sabe que é o Império versus os rebeldes. Mas ele não lida com as grandes tramas de Star Wars. Ele mostra, ó, tava acontecendo um monte de conflito pela galáxia e esses caras aqui estavam se fudendo para manter os heróis lá onde eles estavam, para os heróis terem liberdade de fazer o que eles estavam fazendo. Isso é mostrado na obra. É mostrado sobre como várias pessoas da Companhia do Crepúsculo veem a alta cúpula da Aliança Rebelde como grandes heróis e que vão fazer toda a diferença. A Princesa Leia é muito mencionada como heroína, como estrategista, como soldado da Aliança Rebelde, mas também ela é a única que é mencionada dos grandes protagonistas de Star Wars. Luke Skywalker não aparece, não é mencionado. Eu acho que só falam do cara que destruiu a Estrela da Morte, mas ninguém fala do Luke Skywalker. E eu acho legal porque mesmo eles passando por Hoth, não tem aquela puxação de saco para os personagens de Star Wars, para eles aparecerem fazendo coisas fodas aleatoriamente só porque eles são os protagonistas dos filmes de Star Wars. Pelo contrário, o Han Solo aparece nesse filme, mas nem falam o nome dele. O Namir encontra o Han Solo, eles conversam e pronto. Tomam uma bebida e pronto, o Han Solo vai embora e não aparece mais no livro. E o leitor, claro, sabe quem é Han Solo, mas pro Namir era só um cara que estava lá na base de Hoth e que não tem importância nenhuma. E eu achei isso tão interessante e tão legal para valorizar os personagens da obra que, pô, foi legal. Esse livro aqui, no fim das contas, foi um dos que eu mais gostei dessa leva do novo canon, justamente por ele abordar coisas assim que a gente não vê tanto no filme, e abordar com um pouco mais de seriedade essa ideia de soldados rebeldes que precisam lutar contra o Império, essa questão da guerra que eles têm que promover, da forma como as pessoas que lutam nesse tipo de guerra sofrem e morrem, e que não é só aquelas coisas lá que os protagonistas vão passando por encontros épicos, às vezes batalhas sangrentas, desesperadas e sem nada de glória ou heroísmo. Então, realmente foi um livro que eu curti. Tem alguns pontos que eu acho que não fazem tanto sentido, como, por exemplo, tem uma protagonista com ponto de vista que é uma Stormtrooper, e é uma boa personagem até, só que ela aparece tão poucas vezes que eu acho que ficou estranho ela tá sendo usado os capítulos com ponto de vista dela. A Brand também, ela tem alguns capítulos com ponto de vista dela, e ela é uma personagem legal, mas não tem tanto motivo para ela estar tendo esses pontos de vista, já que são tão poucos. Então eu acho mais interessante ficando circulando mesmo entre o Namir e a Charles, que a Charles quase não tem capítulos com ponto de vista, ela é mais apresentada através do Namir, porque a personalidade dela, os motivos dela são uma grande incógnita no livro. A forma como isso tudo vai se desenvolvendo. E realmente, conforme você vai vendo as coisas passando, vendo o Namir mostrando o passado dele e as coisas que ele pensa e sente, e se entrosando com a governadora se entrosando com a Companhia do Crepúsculo, e acontecendo um monte de merda ao longo do livro. Realmente foi uma boa leitura de Star Wars, e de ficção científica até uma leitura legal, assim, quando você pensa num sci-fi militar, embora seja, como eu falei, me lembra bem mais o Companhia Negra do que qualquer outra coisa. Enquanto o livro do Troll me lembrou o... como é o nome? O Tropas Estelares, esse aqui me lembrou mais o Companhia Negra. E eu acho que foi legal. Mas por enquanto eu vou ficando aqui, vou ficando nessa. Espero que tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, que ainda vai demorar um pouco de livro, porque eu estou lendo aí um livro grande, que é... Qual é o nome do livro? Esqueci o nome do livro. Operação Aquitânia. Ele tem 800 páginas, então vou demorar um pouquinho para terminar de ler. Mas por enquanto é isso, vou ficando nessa. E até o próximo vídeo.